Não, AGU. O Google não estava errado sobre o preço do dólar. Ele estava apenas um pouquinho adiantado. Se o governo federal continuar com políticas idiotas e socialistas, logo veremos o dólar na casa dos R$7. Duvidam? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Este artigo foi sugerido por Liberal ao Caminho, escrito por Supremo Tripanosomo Federal, revisado por historiador libertário e narrado por Gordinho Caipira. Nos últimos meses, temos testemunhado um aumento na insatisfação popular com relação ao governo devido à desvalorização do real e, ao mesmo tempo, um constante aumento do valor do dólar. As autoridades têm se esforçado desesperadamente para desviar a atenção da realidade, apontando o dedo para qualquer entidade que possa atuar como bode expiatório. Mas a verdadeira causa por trás do aumento da moeda americana não são as empresas, o mercado ou o Google, como tentam nos fazer crer. O principal responsável pela escalada do dólar é, sem sombra de dúvida, o próprio governo brasileiro, que tem espantado investidores, aumentado a insegurança jurídica no país e agravado a crise econômica com o aumento da dívida pública. A Advocacia Geral da União, a AGU, pediu informações ao Banco Central sobre a cotação do dólar depois que o famoso site de buscas Google exibiu durante todo o dia o valor errado da moeda. Pelo menos é o valor que dizem estar errado até o momento. A plataforma apresentou uma grande depreciação do real em relação ao dólar, um presente de Natal que ninguém queria, mas todos ganharam. O órgão do governo informou, por meio de nota, que quer reunir subsídios para eventual atuação relacionada a possível informação incorreta. A intenção é clara: acionar juridicamente a plataforma de pesquisa para esclarecer as incoerências demonstradas no conversor da plataforma. O buscador da Google revelou nesse dia 25 a cotação do dólar a 6,36, algo impossível segundo a AGU, pois os mercados estão fechados por causa do feriado, portanto não haveria negociações. Aqui, a organização estatal comete um erro de principiante. O dólar não é negociado apenas entre Estados Unidos e Brasil. Ele é negociado no mundo todo, e isso inclui países que não comemoram o Natal, como a China e a Arábia Saudita. Portanto, sim, frente a uma economia globalizada, o dólar como moeda usada no mundo todo pode aumentar mesmo durante feriados como o Natal. A atuação da AGU supostamente visa combater a desinformação de dados econômicos de grande relevância para a sociedade brasileira. Isso é o que eles querem que você acredite. Recentemente, informações de fontes desconhecidas sobre a cotação real do dólar foram novamente veiculadas na plataforma Google. Câmbio PTAX, taxa calculada pelo Banco Central, é a cotação oficial no Brasil, não definida na quarta-feira, dia 25 de dezembro, pelo Banco Central devido ao feriado, disse o ministro Jorge Messias da AGU. Toda a censura promovida por parte do Estado e seus diversos braços sempre vem disfarçada de combate à desinformação. Como sempre, nada de novo debaixo do sol. Na verdade, o governo está preocupado em achar novos culpados para os problemas criados por ele mesmo. Neste caso, a própria plataforma Google admitiu o erro, mas a rapidez e efusividade demonstrada pelo governo em acusar a alta do dólar na conta da plataforma não é algo novo e ficará cada vez mais comum. À medida que o governo lança acusações infundadas sobre as causas da alta da moeda, a verdade vai ficando cada vez mais evidente. A situação política e fiscal do Brasil está diretamente ligada ao aumento do valor do dólar. As medidas tomadas por aqueles no poder, longe de solucionarem o problema, apenas agravam a crise econômica e financeira. A fuga de capitais, o pacote fiscal e o despreparo das políticas econômicas do governo são elementos-chave que explicam a valorização do dólar frente à nossa moeda, enquanto o governo busca desesperadamente um culpado para desviar o foco de suas próprias falhas. O governo brasileiro, em uma tentativa de desviar a atenção, tem procurado culpar o mercado, as grandes empresas e agora, como vemos, até mesmo o Google pela alta do dólar. A acusação é simples: as empresas e as plataformas estão manipulando os valores da moeda de maneira irresponsável, alimentando a especulação e colocando ainda mais pressão sobre o câmbio. Tudo em troca de lucros mesquinhos, realizados às custas da economia nacional e dos mais pobres, o tradicional estereótipo do capitalista malvadão. No entanto, especialistas e autoridades do próprio Banco Central, como Campos Neto e Gabriel Galípolo, que foi o indicado de Lula à presidência da autarquia monetária, já se pronunciaram sobre o assunto, desmentindo essas acusações. Ao explicar a alta do dólar, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse que a instituição registrou um movimento atípico na alta do dólar e que a variação no valor da moeda está relacionada a disfuncionalidades sistêmicas. Para Galípolo, não é correto tratar o mercado como uma coisa só, um bloco monolítico e que sempre haverá posições contrárias com alguém vendendo ou comprando ativos. Quando o preço do ativo, como o dólar, se mobiliza em uma direção, tem vencedores e perdedores. A
ataque especulativo não representa bem como o movimento que está acontecendo no mercado hoje, explicou Galípolo. Segundo os analistas, o que se observa é uma mera resposta do mercado às circunstâncias econômicas internas e externas do Brasil. Em particular, a política fiscal do governo tem sido um dos principais elementos de instabilidade. Ao invés de se concentrar em políticas que incentivem a estabilidade econômica, o governo segue em uma espiral de erros, tentando encobrir suas falhas com acusações vazias. O governo nunca é culpado por nada, mesmo quando integrantes de sua própria base, como Galípolo, apontam o real problema. Ao analisar a alta do dólar, não podemos ignorar o impacto do pacote fiscal anunciado recentemente pelo ministro e superintendente de taxações e tributos, Fernando Haddad. Esse pacote é uma tentativa de fazer parecer que o governo Lula quer resolver os problemas econômicos do Brasil, mas sua abordagem é obviamente furada e não considera os reais problemas e soluções para a economia do país. Ao invés de promover um ambiente de confiança para os investidores, ele tem causado uma maior instabilidade econômica, estimulando a fuga de capitais do Brasil. Com uma reforma que apenas visa encarecer as linhas de suprimentos do mercado, com o maior IVA do mundo, que afetará desde as matérias-primas até o produto final, a coisa tende a ficar feia. Todas as ações do ministro têm a intenção de amenizar o rombo que a gastança do governo Lula tem gerado, mas faz isso não pelo enxugamento da máquina pública, mas por meio do aumento na arrecadação, ou melhor, extorsão dos pagadores de impostos. Se o Estado brasileiro não for cuidadoso, pode acabar matando seu hospedeiro, e infelizmente o cenário para o ano que se avizinha não é animador. Como alguns gostam de dizer em Minas Gerais, o carrapato não pode ficar maior do que a vaca. A fuga de capitais, que já está em níveis alarmantes, tem sido um reflexo direto da preocupação dos investidores sobre a situação política e econômica do Brasil. A incapacidade do governo em pagar suas contas faz investidores estrangeiros se depararem com o risco crescente de um governo que está, além de tudo, se aproximando de um modelo socialista, falido, ditatorial. Todos esses investidores estão apenas tomando a decisão mais lógica nesse cenário de venezuelização do Brasil, e tirar o seu dinheiro desse manicômio fiscal e tributário chamado Brasil. Isso provoca uma queda na oferta de dólares, o que por sua vez eleva o valor da moeda. Mas a alta do dólar não é um fenômeno restrito ao Brasil. Globalmente, o dólar tem subido em relação a outras moedas. No entanto, o real se destaca como a moeda que mais perdeu valor entre todas as moedas do mundo, o que explica a atual situação. Lula não quer resolver os problemas fiscais e econômicos pela causa, mas quer apenas adotar paliativos e criar mais um voo de galinha, como fez nas gestões anteriores, criando uma falsa percepção de que a economia não está tão ruim assim. Além disso, a vitória de Donald Trump nos Estados Unidos também tem um impacto significativo no aumento do dólar. A ascensão de Trump e sua política fiscal focada no fortalecimento do dólar contribuíram para o seu fortalecimento, tornando-o ainda mais atraente para os investidores globais. No entanto, como já mencionado, o real foi a moeda que mais perdeu valor, e isso é em grande medida responsabilidade do governo brasileiro. Nesse contexto de crise, o governo continua à procura de um culpado simples para justificar o aumento do dólar. Os petistas se recusam a admitir que suas políticas são as verdadeiras culpadas pelo enfraquecimento do real. Ao invés de implementar políticas capazes de estabilizar a economia e atrair investimentos, a gestão atual opta por um percurso inconsistente de tentativas de controle e regulamentação, o que acaba por aumentar as incertezas. O Banco Central, por exemplo, pode tentar intervir com leilões de dólares, mas isso é apenas uma resposta superficial, um controle de danos que não impedirá uma crise muito mais profunda. O mercado sabe que a verdadeira raiz do problema é a falta de confiança na gestão econômica e política do país, ou seja, o risco Brasil. No Brasil, o que se tem hoje é um projeto de poder focado em criar dependência do povo para com o Estado, e aumentar o exército de pobres e beneficiários de políticas assistencialistas. Os petistas precisam de expandir seu curral eleitoral para vencerem nas próximas eleições presidenciais, e o chefe da quadrilha sabe muito bem disso. Ao ver esse cenário que se desenrola perante os seus olhos, talvez você esteja preocupado com a sua segurança financeira, seu patrimônio, tendo alguns flashbacks do dragão da inflação e até do confisco do dinheiro nas contas bancárias. Mas não tema, querido telespectador, em um cenário de alta do dólar e crescente instabilidade financeira, a melhor maneira de proteger seu patrimônio é, sem dúvida, através do uso de criptomoedas, como o Bitcoin. Nós libertários sempre defendemos e aderimos ao Bitcoin primeiramente por motivos de princípios, embora a moeda sempre tivesse um caráter benéfico do ponto de vista de reserva de valor. Atualmente, mais do que nunca, a perspectiva utilitarista dessa poderosa criptomoeda se apresenta como uma opção para quem deseja resguardar seu patrimônio diante do colapso de moedas fiduciárias, como o real. Bitcoin, ao contrário do dólar e do real, é imune a essas interferências governamentais. Ele proporciona uma opção descentralizada e fora do controle do Estado, sendo uma das maneiras mais eficazes de assegurar que seu capital não seja corrido por políticas fiscais e monetárias irracionais.
mas você precisa saber guardar seus satoshis numa carteira segura e manter suas palavras-chave anotadas e protegidas. Comprar dólares pode até parecer uma boa estratégia para quem quer proteger seu patrimônio. Comparado ao real, a moeda americana é mesmo uma boa alternativa, mas nada se compara ao Bitcoin nesse quesito. O dólar, assim como o real, está sujeito à inflação e às manipulações de políticas fiscais que minam o seu patrimônio no médio e longo prazo. O ouro digital, por outro lado, tem mostrado uma valorização e deflação consistente ao longo dos anos, mas seu real trunfo é que sua capacidade de se manter fora do alcance das intervenções estatais torna-o a opção mais segura para quem deseja garantir a proteção do seu capital no futuro. Enquanto o governo brasileiro e outros governos do mundo não entendem isso, o mercado certamente entenderá. E quem tomar as rédeas de sua liberdade financeira, adotando o Bitcoin, estará um passo à frente, protegendo-se de mais uma crise que será sem dúvidas fomentada pela ação dos governos mentirosos, corruptos e incompetentes. A adoção do Bitcoin como moeda do dia a dia é só uma questão de tempo. Já os que investirem nele agora e guardarem seus satoshis serão grandemente recompensados no futuro. A verdadeira revolução financeira não passa pelos papéis manipuladores de governos falidos, mas pelas soluções descentralizadas e independentes oferecidas pelas criptomoedas. Hodl, meu amigo, hodl. Obrigado pela audiência. Este é um canal colaborativo. Participe você também. Cadastre-se agora mesmo no nosso site visãolibertaria.com e envie os seus artigos por lá. Os colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!